Bom, sejam bem-vindos. Esta é a série de entrevistas promovida pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos com os candidatos à eleição para prefeito de 2024 na nossa cidade. Esse evento é importante para que os candidatos possam expor seu ponto de vista para alguns temas que nós da associação achamos de relevância importantíssima para o nosso dia a dia. Então hoje nós temos conosco Saulo Pedroso. Eu sou José Roberto, sou diretor da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Eu sou Felipe Verdeselva, diretor de tesouraria da associação. Muito obrigado pela presença Dono aí, do Saulo. Caixa. Dono do Caixa. Dono do Caixa. E aqui Obrigado. hoje, então, nós temos o nosso Saulo Pedroso. Saulo 55. Saulo 55. E, Saulo, a gente vai dar um primeiro momento para que você possa se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Tá. E aí depois a gente segue com os questionamentos. Tá bom, Júnior. Felipe, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, falando da nossa cidade. Eu pela terceira, né? Oportunidade de ser prefeito da cidade, ser candidato, na verdade, buscando aí a terceiro mandato. Já fui prefeito da cidade de 2013 a 2020, mas também já tinha sido vereador, né? De 2009 a 2012. 9, 10, 11, 12, presidente da Câmara. Hoje estou na função de deputado federal em Brasília desde outubro. Fiquei suplente da chapa de federais do nosso partido. Numa movimentação política, um deputado nosso renunciou do cargo foi indicado pelo governador Tarcísio para uma vaga do Tribunal de Contas, então tive a oportunidade de ser efetivado no cargo de deputado. E tomei a decisão aí de ser candidato mais uma vez, diante da preocupação que eu tenho com a nossa cidade, os caminhos e os rumos que ela tem caminhado aí, né, nos últimos anos, e a necessidade de ter um governo aí que conheça a cidade, conheça a administração, tenha a possibilidade de promover um diálogo permanente com ela na construção de uma legislação clara aí, né, porque a gente faça da cidade de Atibaia uma cidade próspera, como a gente deseja, mas também que ela tenha um crescimento organizado aí, conduzido com muito pulso firme. Ok, Boa. legal. Então vamos lá, vamos falar dos temas. São 6. E eu vou fazer a primeira pergunta para ti. É sobre obras públicas. Tá. Então, Atibaia tem uma demanda por obras de infraestrutura. Nós temos uma preocupação quanto à definição dos projetos e as prioridades para as obras. Se atende às necessidades da cidade, se obedecem a indicações dos planos setoriais e como elas são fiscalizadas. Como que o candidato pretende definir as prioridades para eventuais obras? Quais obras o candidato entende como sendo fundamentais para a cidade e como participar da sociedade civil organizada para contribuir na definição desses projetos e como gerenciar a qualidade e a austeridade no uso do recurso. Olha, eu demonstrei no período em que eu fui prefeito que a cidade desde lá de trás acumulou ao longo da sua história um passivo de infraestrutura muito grande. No período em que eu fui prefeito foram 60 bairros pavimentados em 40 regiões da cidade, bairros inclusive que a população já tinha pago o asfalto e não tinha recebido ainda no formato antigo do plano de obras, né? E nós alavancamos recursos em linhas de financiamento, programas do governo federal também, programa Protransporte na época, uma linha de financiamento disponibilizada pelo Ministério das Cidades para atacar esse passivo de infraestrutura que ficou acumulado ao longo do tempo, não só de pavimentação, mas lá atrás também nós identificamos a necessidade de preparar o saneamento da cidade, né, para que ela pudesse crescer com qualidade, pudesse atender o que tinha de demanda reprimida no momento e ter uma projeção de crescimento, né, com o saneamento e a infraestrutura e o sistema viário também acompanhando esse processo de evolução, né? Foi um governo que realizou intensamente. Como eu disse aqui, nós fizemos muitas obras na cidade, obras inclusive de mobilidade importantes, como a duplicação da Jerônimo de Camargo, obras de saneamento. A ETEA Caetetuba foi entregue no período em que eu fui prefeito, nós ampliamos a ETEA Estoril para aumentar a capacidade de carga, né, na estação. Começamos então a obra de abastecimento, né, a ampliação da estação de tratamento de água da cidade, que garante abastecimento para essa região urbana consolidada, desde que a gente faça o complemento dessa obra, dessa infraestrutura de abastecimento na região urbana, né, com alguns reservatórios que são importantes em regiões mais adensadas, Imperial, né, o Alto Itapetinga, por exemplo, até para garantir abastecimento numa eventual manobra de rede, numa eventual manutenção, mas nitidamente a cidade hoje pede, né, uma revisão no seu planejamento, né, no planejamento
de ocupação dela para os próximos anos, onde é que a gente vai crescer, como a gente vai crescer, respeitando o perfil histórico de ocupação de cada uma das regiões, sem desconfigurar a cidade como está acontecendo agora, né? E buscar atender, então, finalizar, na verdade, esse passivo de infraestrutura que não foi finalizado no período em que eu fui prefeito, né? Mas ficou muito pouca coisa para ser realizado. A gente acreditou que ia ter um ritmo melhor nessa atual gestão em relação a atender essa demanda. E aí a gente, então, fazer um planejamento para as regiões que ainda não têm ocupação da cidade para poder crescer com qualidade, né? E eu estou voltando, estou sendo candidato novamente justamente para dar a velocidade, dar a agilidade nesse sentido. Você citou no sentido de, então, zerar esse passivo de infraestrutura na cidade, tanto na área de pavimentação quanto na área de saneamento. Você citou a questão da qualidade. De fato, essa não é uma deficiência só da cidade de Atibaia. Essa é uma deficiência do poder público, acredito eu, que eu falo com muita propriedade sobre isso, resultado de uma legislação que impede você, às vezes, de ser mais criterioso na elaboração do projeto ou até mesmo na contratação de profissionais que você vai ter dentro da estrutura da prefeitura para elaborar um bom projeto. Então, sem dúvida nenhuma, pode ser uma oportunidade, né, para melhorar a qualidade do projeto, que é o ponto de partida, né, para melhorar a qualidade da obra lá, o resultado da obra é melhorar a qualidade do projeto e o processo de fiscalização para entender e perceber, né, e averiguar se a obra está sendo executada, né, como ela foi projetada e atendendo às necessidades da cidade, as boas parcerias que a gente pode estabelecer com a associação, as boas parcerias que a gente pode estabelecer junto ao CREA, né, como é que a gente consegue desenvolver aí uma relação oficial, inclusive, né, uma relação legítima de apoio para a equipe que a prefeitura vai ter que ampliar, vai ter que contratar. A dimensão da cidade de Atibaia hoje é outra. Nós fomos no passado uma cidade pacata, de interior, né, com obras pequenas de infraestrutura. Hoje ela pede grandes obras, ampliação de avenidas, elevatórias, adutoras, ampliação de rede coletoras, né? Pede um novo planejamento, inclusive de saneamento, né, para organizar esse futuro dela, que a gente acredita que ela tem potencial, né, para crescer com qualidade, de maneira controlada, né, combatendo então essa desconfiguração, como eu disse muito bem aqui. Mas para ser muito objetivo, eu acredito que a gente precisa hoje pensar na questão do saneamento, universalizar o saneamento definitivamente da cidade, do que nós temos de demanda hoje, né, de demanda reprimida, fazer um ajuste no sistema viário da cidade, que é extremamente importante, até porque a cidade está com o trânsito bem carregado, diante do adensamento que aconteceu, e pensar em algumas obras que são temáticas, que eu costumo dizer, mas de grande impacto na cidade, como uma FATEC, que a gente está trabalhando com o governo do estado, um SENAI, que a gente pode trabalhar com a Fiesp, as escolas que a gente constrói em cada um dos bairros, o próprio hospital, né, que tem uma operação de financiamento contratada, e eu quero retomar essa obra no início do governo, desenvolver esses projetos macro, né, a mudança, a eventual mudança da rodoviária para a região do Estoril, mas pensando na cidade como um todo, né, de maneira que ela possa complementar então um planejamento que a gente vai fazer aí em parceria com toda a sociedade, com todo o setor, né, com muito diálogo, para que a médio e longo prazo aí a gente possa melhorar a qualidade de vida da cidade. Legal. E a eficiência, né, na execução das obras aí. Ótimo. Bacana, São. Bom, segundo tema, mobilidade urbana. O crescimento da cidade tem evidenciado uma necessidade de repensar a mobilidade. Temos enfrentado um trânsito cada vez maior, um transporte público questionado com frequência, seja pela qualidade do serviço, pela disponibilidade de frotas e horários, e temos uma cidade que é extremamente hostil para quem possui necessidades especiais, mobilidade reduzida, etc. Como que o candidato avalia o assunto e quais as diretrizes viáveis para melhorar a mobilidade e tornar a nossa cidade mais acessível? Primeiro nós temos que estancar esse adensamento de maneira desproporcional que está acontecendo através de uma legislação
muito rígida, né, muito clara, protegendo as áreas de mananciais do município, as áreas naturais, né, a nossa área verde, a nossa montanha, enfim, entendendo o perfil e a dinâmica de cada uma das regiões, né, e fazendo, então, fechando aí um plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo acompanhada de um plano de saneamento que possa estancar esse processo de crescimento muito veloz aí em relação a não pressionar o futuro, né, organizar o futuro. No paralelo, eu tenho feito a proposta do tarifa zero para o transporte. É uma mudança significativa de conceito no sistema de financiamento, né? Porque hoje a gente trabalha no formato de rateio, custo da operação dividido pelo número de usuários. E essa equação já tem um resultado de tarifa de 8 e pouco, que 60% dela o município já faz o subsídio. Há uma cobrança de R$ 4,60 na tarifa do usuário, mas o município faz o subsídio hoje dessa diferença, porque o sistema tem um custo operacional que precisa ser bancado, precisa ser viabilizado. Senão ele entra em colapso como tem acontecido, né? Quanto mais você pede aumento de cobertura do sistema de transporte, mais custo fica o sistema. Se você não consegue transferir isso para o valor da passagem, o município precisa subsidiar. Então eu estou entendendo, e muitas cidades já fizeram isso, que o transporte, né, esse modal, por exemplo, que é o transporte coletivo, nós podemos falar de outros aqui, né, ciclovias, podemos falar do transporte especial, enfim. Mas vamos falar do transporte coletivo, que é o que dá, inclusive, ajuda na solução da pressão do trânsito da cidade. Porque cidades que implantaram tarifa zero aumentaram em 3 vezes o número de usuários. Se há fidelidade no cumprimento do desenho operacional, as pessoas utilizam. Porque elas sabem que vai passar naquele horário que está pactuado ali no plano operacional e sabem que ele vai retornar. Hoje, não que não tenha mecanismo, né? O município não tenha mecanismo para controlar o contrato, até tem, mas a equação financeira não fecha. Eu não estou defendendo a empresa porque ela faz até porque o sentimento nosso é que ela faz um péssimo trabalho na cidade de Atibaia. Mas você precisa ter um contrato economicamente viável. E para que ele tenha fidelidade, ele precisa ter financiamento, ele precisa ter garantia de recebimento. Você tem o custo da manutenção da frota, tem a depreciação do capital, tem o colaborador, né, o motorista que trabalha, tem combustível, tem pneu, enfim. Você precisa ter garantia no financiamento do serviço. E hoje as empresas estão trabalhando com a frota saindo cedo para trabalhar na expectativa de ter passageiro. E à medida que um dia ela tem, outro dia ela não tem, e o sistema vai ficando cada vez mais ruim, ele corta. Corta sem perguntar para a prefeitura se pode cortar ou não. Ele entra na irregularidade do contrato porque ele não tem financiamento para manter o sistema. Então, essa mudança conceitual de financiamento é fundamental para que o sistema seja executado de maneira fiel na cidade. E eu tenho certeza absoluta, quando propor um novo desenho operacional para a cidade, esse é um outro ponto também, nós temos que desenhar um contrato novo sem ficar olhando para o atual. Porque o atual ele é resultado de uma cidade que era metade do que Atibaia é hoje. As pessoas moravam nos bairros e iam para o centro. Hoje não. Você tem gente que mora no Ribeirão, trabalha no Caetetuba. Tem gente que mora na Ponte Alta, trabalha na Boa Vista. Você tem uma dinâmica diferente. Jornada de trabalho que começa às 5 da manhã. Jornada de trabalho no eixo da Lucas, por exemplo, que é um eixo gastronômico que oferece, né, oportunidade de emprego, na jornada noturna. Então, uma dinâmica totalmente diferente que precisa de um novo desenho operacional, né? E a partir do momento que a gente lançar um edital, por exemplo, para contratar uma empresa com um novo desenho operacional e com garantia de financiamento, até a disputa para executar o contrato vai ser maior. Hoje você promove uma licitação, né? Você lança um edital para fazer uma licitação nesse formato de rateio aí, que é o que eu expliquei aqui, nenhuma empresa aparece, porque ela não tem garantia de receita no sistema, né? E ela só precariza o serviço, perde a fidelidade, perde a qualidade, e o usuário faz o quê? Deixa de utilizar. Então nós temos que inverter essa lógica, né? Garantir o financiamento, apresentar o programa Tarifa Zero, não consegue implantar isso do dia para a noite, mas de maneira gradual, como já está aí parte do orçamento, né, do município bancando um percentual da tarifa, a gente consegue ir implantando isso de maneira gradual para preparar o orçamento para no vencimento do contrato, que se eu não me engano é 2025, 2026, acredito eu, a gente faça a transição de modelo para o formato tarifa zero. Tem certeza que a pressão do trânsito vai diminuir. Essa previsão contratual
vai permitir, até pelo fato de ser tarifa zero, que os embarques e os desembarques, que a gente chama de integração, né? Às vezes quando você precisa pegar duas linhas, acontece em qualquer ponto, porque não tem custo. Não vamos onerar o empresário também, né? A ideia é não onerar o empresário e nem o usuário, nem o trabalhador. É encarar isso como uma política pública necessária e fundamental para o funcionamento da cidade, né? E é evidente, cobrar não só dos veículos, mas fazer uma readequação de todos os nossos pontos da cidade, e não só dos pontos, das nossas calçadas, das nossas obras públicas. Aí eu já estou entrando no tema da acessibilidade, que é um tema que nós temos que trabalhar de maneira transversal na prefeitura. Todas as obras, todas as reformas, todos os grandes empreendimentos que serão, mesmo particulares, que serão aprovados na cidade e que terão grande circulação de pessoas, a gente precisa pensar eles como um equipamento que vai mudar a dinâmica de funcionamento da cidade e, portanto, pensar a acessibilidade nesse processo de remodernização aí da cidade, né? Eu resumo toda a minha reflexão dizendo que a gente precisa conectar Atibaia com o futuro. Ela tem tamanho, tem porte, tem orçamento hoje, né? A tecnologia permite. Hoje é possível a gente contratar um serviço de transporte, por exemplo, que ofereça um aplicativo que você, assim como você acompanha o Uber, a chegada do veículo, por exemplo, você possa acompanhar se o veículo que você vai embarcar, ele está próximo do ponto de embarque ou não está próximo. Enfim, essa é a ideia. Legal, bacana. Muito bom. Vamos ao terceiro tema, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Bom, o município de Atibaia possui um conjunto de legislações ambientais municipais, que foi construída nos últimos anos, né? Desenvolvida basicamente para suprir necessidades específicas do município. Nós temos um convênio com a CETESB, que municipaliza alguns licenciamentos. Esse convênio foi muito potencializado pela resolução CONAMA, que permite ao município agora licenciar muitas atividades que antes eram só na esfera estadual. Contudo, observamos hoje uma dificuldade por parte da Secretaria de Meio Ambiente de atender a demanda dos processos existentes e fiscalizar as intervenções em andamento hoje. Como o candidato vê essa questão ambiental no município e com o aumento desse rol de licenciamentos que está aí, como atuar para que a Secretaria possa, de fato, avaliar os processos, licenciar e, o mais importante, fiscalizar? Júnior, aumentou o rol aí de serviço, aumentou a responsabilidade. Essa, a principal característica da cidade de Atibaia é justamente ter a qualidade de vida boa, porque está atrelada, né, a essa nossa característica ambiental, essa força que nós temos aqui e que precisa ser preservada, que precisa estar muito protegida, muito bem protegida na nossa legislação, né? No plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, as legislações ambientais constantemente sendo revisadas e reavaliadas em relação a se elas estão ou não cumprindo com a sua função, né, de não permitir que a gente avance de maneira muito hostil, vamos dizer assim, em relação nesse tema, né, no tema ambiental. E se essa responsabilidade, se essa demanda aumenta a ponto do município topar o desafio de poder abraçar um volume maior de serviços, né, que também demandam mais responsabilidade, a gente precisa se preparar. Nós precisamos contratar mais profissionais, precisamos preparar esses profissionais, qualificar esses profissionais. E eu tenho falado muito sobre a necessidade de que a Secretaria do Meio Ambiente ela não trabalhe sozinha de maneira isolada. É extremamente fundamental que esse tripé formado por planejamento urbano, meio ambiente e a empresa de saneamento, eles trabalhem de maneira harmônica, né, para conseguir, primeiro, cumprir a legislação, que é a nossa obrigação, e segundo, conduzir a cidade aí para uma qualidade que a gente tem potencial para ser muito melhor aqui, né, nos empreendimentos que a gente faz, né, na maneira em que a gente desenvolve urbanisticamente cada uma das regiões, rever algumas regiões, por exemplo, que não tem presença de vegetação, que é muito cinza, como é o caso do Alvinópolis, por exemplo, né, e desenvolver projetos estratégicos para a gente possa, um plano diretor de arborização, para que a gente possa ocupar melhor com vegetação essas regiões, fazer uma amarração melhor em relação às compensações,
né? Será que de fato a gente está conseguindo fazer o acompanhamento das nossas compensações? Será que a secretaria está tendo estrutura para fazer esse acompanhamento? Então, sem dúvida nenhuma, ela vai ter que... Ela virou secretaria no período que eu fui prefeito. Né? Então, ela precisa ter uma ampliação no seu efetivo para que a gente consiga dar conta, então, dessa responsabilidade toda que a gente está assumindo aí nesse aumento de serviços que o convênio prevê, né? O convênio com a CETESB prevê. Legal. Boa. Bom, quarto tema, SAAI e Atibaia. A SAAI, Saneamento Ambiental Atibaia, autarquia municipal, tem sido bastante questionada pela população quanto à qualidade do serviço prestado. Se notam algumas obras de extensão da rede de coleta e afastamento de esgoto sendo realizadas, que são tocadas pela Saneamento Atibaia, que é uma PPP, e também verificamos algumas obras pontuais no abastecimento, muitas vezes realizadas por contrapartidas da iniciativa privada para mitigação de impactos oriundos dos empreendimentos licenciados. Não vemos, porém, um grande projeto de iniciativa do SAAI para a modernização da rede, controle e diminuição de perdas, por exemplo, né, que é um problema também da ineficiência. Temos uma ETA que está em construção há praticamente 10 anos e não se termina. Temos observado outros municípios se utilizando de verbas do Comitê de Bacias, PCJ, para melhorarem suas posições quanto ao saneamento. Mas temos uma estagnação por parte do SAAI Atibaia, Sim. que juntamente com outras deficiências não tão latentes, provocou um endurecimento nos índices urbanísticos na revisão do plano diretor. Sim. E provocará o mesmo resultado na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, qual que é a avaliação que o candidato faz da atuação e gestão do SAAI e como que a gente pode melhorar o desempenho, né, e produtividade da autarquia? Eu faço uma reflexão nessa eleição, uma provocação, boa, no bom sentido, né? Dizendo o seguinte: se a ETA Central ela estivesse operando, né? Se a estação de tratamento de esgoto do Caetetuba estivesse operando na sua capacidade e as redes de todos os bairros que estão prontas e não foram conectadas tivessem sido conectadas, estivessem funcionando e operando, se a gente tivesse conseguido construir as elevatórias previstas dentro do cronograma, se a gente tivesse conseguido cumprir o cronograma de investimento do esgoto e a estação de tratamento de água estivesse pronta, com o reservatório do Belvedere de 1 milhão de litros lá, garantindo abastecimento de água para aquela região do tanque, talvez esse seria um dos principais temas hoje dessa eleição. Talvez seria, mas falando de planejamento para o futuro, né? A gente está tendo que discutir um tema que nós discutimos há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, porque nitidamente não tivemos eficiência nos últimos anos no sentido de dar sequência aos investimentos que eram necessários. Tem um ajuste que a gente precisa fazer aí, e eu tenho falado muito sobre isso também, que é tomar decisão conectada com um planejamento. A gente precisa ter um planejamento, um plano de saneamento para a cidade, um planejamento, inclusive para ser criterioso e rigoroso na questão das contrapartidas. Porque a gente está pedindo contrapartida aleatória em regiões que às vezes não são tão necessárias comparadas com outras, que às vezes uma elevatória resolveria um problema como o do Jardim do Trevo, por exemplo, ou do Jardim Brogotá, que está muito próximo da região central aqui. A gente percebe que as pessoas fizeram ligações clandestinas na rede de drenagem, né? E aflora isso, né? Como é que a gente chama lá no rio, né? Nos córregos, né? Na bacia, né? Onde termina a bacia, eu esqueci, fugiu o nome aqui agora, mas a gente não foi eficiente nos últimos anos no sentido de dar sequência a essas obras. Era para a gente estar discutindo há 2 anos a construção de reservatórios para a cidade, que é um outro problema, né? Era para a gente já ter pensado na possibilidade de desativar a estação que faz captação ali no Onofre, né? Que abastece a região dos Cerejeiras e do Jardim Imperial, por exemplo, né? Aquela região toda. Eu me lembro quando eu fui prefeito, eu fiz uma obra na antiga Colibri ali, né? Ficou o trânsito até interditado durante um período, porque nós fizemos uma adutora. Quando nós fizemos a revisão da ponte, nós já
consideramos uma adutora naquele ponto ali para poder garantir abastecimento de água, que ia ser, na verdade, ia ter como retaguarda aqui a estação de tratamento de água do centro. Então, o que eu avalio é que a gente tem que ter, nitidamente também, isso está muito claro para nós, uma governança mais técnica, né? Mais eficaz, eficiente, né? Alguém que tenha uma visão mais empreendedora, inclusive, no sentido de fazer com que o SAI possa, através dessas novas ligações que precisam acontecer, para que a gente tenha receita, inclusive, e à medida que a gente melhora a nossa receita, melhora a capacidade de investimento. Como é que nós temos estação de tratamento pronta, temos o bairro com rede na porta e você não liga? Aquilo é uma expectativa de receita para a companhia, claro. Inclusive ter capacidade financeira de poder investir mais, né? Mas a cidade precisa de um plano de saneamento, né? Um plano de saneamento conectado com o plano diretor, conectado com a lei de uso e ocupação do solo. E à medida que a iniciativa privada vai chegando, ela pode ajudar a gente a superar esse passivo de saneamento, né? De infraestrutura de saneamento, que ao longo do tempo... Posto um plano na mesa... Desde que seja muito fiel o cumprimento desse plano, né? Hoje a gente está tomando decisão sem norte. Faz um sistema isolado, faz uma bomba, coloca uma bomba, estica um pedaço sem muito critério, né? Não tem jeito, ali nós vamos ter que fazer um trabalho de oxigenação, né? Tá muito, muito nítido isso. Para que o SAI seja uma empresa eficiente naquilo que ela tem a obrigação de fazer. Mas, de novo, né, o que está pegando aí, o ponto de partida de tudo isso é ter um planejamento claro. Acho que a gente precisa ter um plano claro. Onde é que nós temos deficiência, o que é que precisa, em que região da cidade. Crescer, né? Isso. Falando. Inclusive, para o município poder fazer captação de recursos. Eu estou desde outubro lá em Brasília, né? Poderia ser um canal de conexão lá com oportunidades de recurso dos diversos ministérios que Brasília tem, desde que o atual prefeito tivesse me encaminhado projetos para eu poder trabalhar a possibilidade de trazer recurso. Mas se o município não produzir projeto, né, conectado a esse planejamento macro que a gente precisa, as coisas não vão andar, né? A minha decisão de ser candidato, ela está diretamente vinculada a essa estagnação que aconteceu, essa paralisação. A cidade, em 2020, ela percebia um norte, um caminho. Tanto que ela fez um movimento político pedindo para que aquele modelo de gestão tivesse continuidade. Mas ele não teve. Teve um rompimento naquele momento. Então, estou topando o desafio de ser candidato de novo, porque eu quero conectar janeiro de 25 com 31 de dezembro de 2020. É isso que eu estou propondo para a cidade, né? Porque ela sabe que eu ali na linha de frente... dou um ritmo diferente para a gestão aí, né? Nas realizações. Boa. Bacana. Vamos lá, vamos ao quinto tema. Vou falar sobre urbanismo e utilização dos nossos espaços públicos. Bom, o município de Atibaia possui um território de 478.521 km². 478,521. Ele viu sua população saltar de 126 mil, de acordo com o censo de 2010, para 166 mil pela estimativa do censo de 24. É um crescimento aí de 32% mais ou menos em 14 anos. Há necessidade de se garantir a essa população uma cidade acessível, com áreas públicas adequadamente urbanizadas, com equipamentos conservados, parques públicos que possam garantir opções de lazer aos munícipes. Como que o candidato avalia o panorama atual dos espaços públicos e a oferta de equipamentos de lazer na cidade? Eu tratava desse assunto há um tempo atrás, né, quando estava terminando meu mandato. Inclusive provocava para que esse debate na eleição de 2020, para que esse assunto fosse tratado na eleição. Foi muito falado sobre isso, né? Agora chegou o momento de fazer o acabamento da cidade. Os 8 anos do governo Saulo fez muita obra de infraestrutura, pavimentação, drenagem, as que eu citei aqui na área de saneamento, por exemplo. A gente imaginou que aquela continuidade, né, aquele ritmo continuaria e aí resolveria a questão da infraestrutura. Então, alguns ajustes no sistema viário, lá atrás a gente já sinalizava, né, mexer em layout e tal, de dispositivos que hoje são gargalos para nós, e a prefeitura então nesse momento se dedicaria ao acabamento da cidade. Área de lazer, revitalização dos espaços, equipe permanente de manutenção,
Falei disso recentemente numa reunião que eu fiz com o Convention, o pessoal do trade aí, da área do turismo. A gente tem equipamento, mas não cuida. Tem equipamento, mas não dá manutenção. O Parque de Mundo Zanoni, por exemplo, quando alguém dá manutenção, é o pessoal que faz a manutenção do lado de fora dos equipamentos públicos e está passando pelo bairro, aí entra no Zanoni e dá manutenção. O Parque de Mundo Zanoni tem que ter uma equipe de manutenção permanente, o Centro de Convenções tem uma equipe de gestão permanente. O Centro de Convenções está interditado. As pessoas perguntam, por que está interditado? Por conta da calha. Porque entupiu a calha. Você fala, nossa, mas entupiu a calha e interditou? Não, entupiu a calha, infiltrou na parede e aí interditou. Deu problema na estrutura e interditou. Então, a gente tem que. Por isso que esse próximo governo também, eu tenho falado muito isso com as pessoas. Porque elas olham para o Saulo, que fazia muita obra, construía 18 creches na cidade. Né? O CIEM 1, o CIEM 2, projetamos o CIEM 3, inclusive na área da educação. Tenho falado muito com a rede hoje sobre a necessidade de reformar, ampliar e preparar as escolas já existentes. A gente aumenta a oferta aí, né, de salas de aula para diminuir o número de alunos e investe em material humano, né, em professor, né, que nós temos uma rede muito qualificada e aí a gente vai conseguir melhorar ainda mais o nosso desempenho. Então, se preocupar nesse próximo momento com essa parte de manutenção da cidade, zeladoria lá atrás já era um forte. Sempre tomei um cuidado muito grande com manutenção de estrada, com áreas verdes do município, mas é uma carência da cidade, né? Não tem área de lazer, ela não tem espaços para o lazer aos finais de semana, no período noturno, para que as famílias possam ter ali um ambiente para se divertir, né? Com a família, com os amigos, equipados, né? Com módulos esportivos, para que as pessoas que gostam do esporte aí, e veem o esporte como uma ferramenta importante para a promoção à saúde, tenham a oportunidade de praticar seu esporte, mesmo que seja o de lazer. E a gente vai ter que incorporar essa estrutura de manutenção da prefeitura e pensar, inclusive, na possibilidade de que essa seja em relação à revitalização dos espaços, essa seja uma pauta de contrapartida, inclusive, para alguns empreendimentos. Porque às vezes você tem um empreendimento de médio porte que está chegando num determinado bairro, numa determinada região, você pode pedir ali, não vejo problema nenhum, desde que isso seja bem regulamentado, né, bem parametrizado, pedir para que consignar na aprovação, né, do empreendimento um retrofit, né, uma reforma desses espaços. Sem contar que a gente vai ter que, como eu disse aqui, rever alguns equipamentos nossos que são importantes para a atividade cultural da cidade, e não faz sentido nenhum com o centro de convenções na posição que está. Aliás, em lugar nenhum da cidade, equipamento público nenhum pode ficar abandonado, né? Uhum. Mas eles têm vida. Além de ter uma equipe de manutenção, você tem uma grade de eventos de utilização para potencializar o turismo da cidade, por exemplo. Tem um carinho especial pela região do centro histórico da cidade. Acho que a gente tem que pensar também, né, numa revisão ali em relação ao centro, dar vida para o centro. Pode ser o centro também um destino turístico da cidade, com uma movimentação noturna interessante, né? Gerando emprego, trazendo um pouco mais de dinâmica para o centro da cidade no período noturno, de maneira especial ali a José Alvim, José Lucas, aquele centro mais histórico entre o museu, a Igreja do Rosário, né? O Mercadão também tem um potencial enorme, né, para ser um espaço turístico da cidade. Mas eu tenho consignado aí uma atenção especial no sentido, né, de pensar não só na revitalização desses espaços, mas em incorporar a nossa equipe de manutenção para ter um cuidado permanente, né? Senão toda vez a gente vai construir, vai deteriorar e nós vamos reformar. Construir, deteriorar e reformar, né? Legal. Boa. Bom, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Saulo, sexto e último tema, composição das secretarias e departamento de planejamento. A associação é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, a começar dos seus secretários. Embora o cargo de secretário seja de agente político, entendemos que o secretário deva ser técnico e conhecedor da área em que vai atuar. Participando dos fóruns de políticas públicas realizados pelo CREA-SP, observamos que municípios menores que Atibaia têm se preocupado em formatar diretorias ou coordenadorias de planejamento, onde uma equipe técnica desenvolve projetos e planejamento a médio e longo prazo, o que tem permitido a essas cidades terem diretrizes claras para as obras e melhorias,
conseguindo assim recursos para esses projetos. Como que o candidato pretende desenvolver o planejamento a médio e longo prazo no município e como que o candidato pretende compor as suas secretarias? Bom, eu disse aqui que esse tripé formado por SAAI, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, né, trabalharão de maneira harmoniosa no sentido de entender tudo isso que eu estou passando de diretriz e que é evidente que se eu for eleito prefeito da cidade, foi o nosso formato aí, o nosso plano que foi pactuado e aceito pela população para que ele seja entregue, então, nos próximos anos, e eu vou trabalhar para cumprir fielmente o compromisso que eu estou assumindo com a cidade, né? E a equipe que vai compor, ela tem que entender, né? A minha diretriz tem que entender que pacto é esse que eu fiz com a cidade e ter condições técnicas de poder conduzir, então, as 3 pastas aí nesse sentido, né? No sentido da gente, de maneira muito profunda, né, iniciar o ano aí, o mandato num diálogo não só com o setor de obras, imobiliário, de meio ambiente, mas da cidade como um todo, né, com toda a cidade, para fazer a reavaliação necessária em relação ao plano diretor, fechar, como eu disse aqui, uma lei de uso e ocupação do solo e um plano de saneamento para a cidade, todos conectados. A gente tem falado muito na possibilidade de ter um comitê de análise em relação a todos os projetos, não só os privados, mas como os públicos também, né, que serão construídos na cidade, porque eles geram impacto no município, né, que possa, como eu disse aqui, trabalhar de maneira ágil e harmoniosa, porque na prática eu trago até essa experiência do período em que eu fui prefeito, você tem ali às vezes uma falta de harmonia, uma falta de conexão, né, em relação a Secretaria de Meio Ambiente enxergar de uma maneira, a Secretaria de Planejamento Urbano enxergar de outra, todo mundo faz parte da mesma empresa, da mesma prefeitura, conduzindo a mesma cidade. Né? E a gente vai buscar profissional qualificado no mercado, né, para fazer da composição dessas 3 pastas aí uma composição bem técnica, bem antenada à realidade do município, de preferência com pessoas que sejam da cidade e tenham intimamente esse mesmo sentimento que a gente tem, da necessidade de rever, né, esse processo de desorganização que aconteceu e colocar ela no rumo de um planejamento mais organizado, que tenha carinho por ela, que tenha paixão por ela, que tenha esse mesmo sentimento que nós temos de fazer da cidade uma cidade legal, que ao final dos próximos 4 anos tenha a sensação de que cumpriu com o dever, né, que entregou aquilo que a cidade precisa, atendeu as expectativas da população nessa eleição. Essa é a narrativa da campanha. Esse é o principal tema da campanha. Uma cidade que tem 1.640 crianças na fila de espera por creche, uma cidade que não está conseguindo ter retaguarda na área de saúde, apesar do hospital ser muito citado na eleição. A pauta que dominou a campanha, sem dúvida nenhuma, é essa reorganização no plano de ocupação da cidade, né? Conter aí essa desconfiguração que está acontecendo e preparar ela para o futuro com qualidade, né? Pensando em todos os temas. Não só na ocupação urbanística, mas onde é que a gente vai definir como eixos de desenvolvimento na área da indústria, onde é que a gente vai se definir como eixo de desenvolvimento na área do turismo, né? A possibilidade de trazer outras alternativas de economia para a cidade, como economia criativa, para não depender só da indústria, não apertar e não espremer a cidade só no setor de indústria, né? Então, a gente está muito antenado nesse sentido, em relação à composição, e de fato, essa necessidade também de que a gente tenha não só um plano de 4 anos, né, mas um plano de médio e longo prazo que precisa ter uma equipe dentro da prefeitura formada por profissionais que, na minha avaliação, não devem fazer parte dessa rotina do varejo da aprovação, né? Fica dando cota em processo, não, que fiquem pensando a cidade, pensando e ajustando o planejamento. Pensa, monitora a cidade, ajusta o planejamento. Pensa, monitora a cidade, ajusta o planejamento. Até em suporte e apoio ao prefeito, né? Eu estou trabalhando para que eu seja o próximo prefeito da cidade. Outros virão lá na frente, cada um com uma habilidade, com um nível de conhecimento, representante de um setor da sociedade. Nós já tivemos prefeitos da área da arquitetura, por exemplo, né? Já tivemos prefeito médico na cidade. Então é importante que tenha alguém que segure a cidade, né? Que garanta essa disciplina na sequência do planejamento de médio e longo prazo, porque senão a cada governo que entra, você tem um novo embate, uma nova trincheira, uma nova legislação. Isso cria uma instabilidade muito ruim na cidade, isso muda a dinâmica da cidade, uma insegurança muito grande. E a iniciativa privada, quem mora e quem vive, quer ter clareza da cidade que vai viver. E sempre todo mundo que escolhe Atibaia escolhe para ficar, para viver, né? Para
ficar até o final da vida aqui, né? E a iniciativa privada é a mesma coisa. Ela quer entender que cidade que é essa que a gente está organizando para que haja segurança nos investimentos que vão acontecer. Então, a gente está muito antenado. As pessoas olham para o Saulo e falam, é o Saulo que foi prefeito em 2013 e 2020? Né? Hoje mais velho, mais experiente, mais forte politicamente, inclusive para trazer recursos para a cidade, com relações construídas com o governador, com Brasília, né? Com oportunidades que a gente vai ter de trazer recursos para cá. Mas antenado ao momento. Foi prefeito de 13 a 20, mas ele está antenado à demanda do momento, à necessidade do momento. Né? Trazer essa minha disposição de servir o nosso povo aí para fazer um governo marcante aí nos próximos 4 anos. Boa. Legal. Muito legal. Bom, então aqui a gente encerra. Cumprir a meta aí do tempo ou não? Cumpriu, foi rigoroso, foi muito Todas colaborativo. Né? E aí a gente encerra então essa entrevista de hoje com o candidato Saulo Pedroso. E aí, Saulo, a gente quer deixar um tempo também, dentro do mesmo critério, para que você possa, aí de livre provimento, fazer um fechamento e deixar um recado para todos. Agradecer, Júnior. Agradecer você, o Felipe, a oportunidade de fazer esse bate-papo, né? Esclarecer aí, me posicionar em relação a esses temas que são importantes, reforçar a minha disposição, o meu compromisso de estar com a Prefeitura de portas abertas para todas as parcerias que forem possíveis, né, com a associação, com o CREA, né, para que essa qualidade técnica que o CREA e a associação têm, né, nesse conjunto, formada por esse conjunto de profissionais. E nós de portas abertas para a Prefeitura. Então, eu acho que é uma relação que vai trazer resultados positivos. Né? Não só alertando a Prefeitura nos ajustes que são necessários ali na condução do dia a dia da Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, do SAAI, da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, da questão urbanística da cidade, mas também podendo assumir dentro das parcerias que a gente conseguir construir, né? Nós não falamos de uma área importante aqui, a área de regularização fundiária, não falamos da área de habitação, que tem que estar dentro desse planejamento, porque lá atrás a gente definia, né? Estou falando lá atrás no passado, as cidades definiam obras de habitação, conjuntos habitacionais, sem muito critério. Em regiões que a prefeitura tinha disponibilidade de terreno. E a gente precisa pensar isso. Se tem comércio perto, tem emprego perto, tem transporte perto, tem saneamento perto. Cria um problema lá maior. Isso. Nós temos um outro problema, que é o problema da regularização fundiária, que a gente precisa ser muito ágil na regularização, mas também muito rígido na fiscalização, para que isso não cresça na cidade, né? Não tenha aí uma ampliação. E eu tenho certeza absoluta que essa parceria ela é fundamental. Ela é fundamental, então queria trazer aqui a minha disposição, o meu compromisso, né, do diálogo, né, da possibilidade de fazer um ótimo mandato para a cidade de Atibaia e pedir à população aí, de maneira especial aos profissionais, né, que vão nos acompanhar aí na live, a oportunidade de poder ser prefeito por mais um mandato aí na cidade de Atibaia, fazer um belíssimo governo. Saulo, 55. Quem ama, cuida. Legal. Obrigado, viu, Saulo? Muito obrigado. E assim a gente encerra esse episódio de hoje, essa entrevista de hoje. E vocês não deixem de nos acompanhar, tá bom? Fechado? Obrigado. Valeu. Felipão, obrigado. Valeu.